Mestre, nosso querido Alexandre, saudar todos os irmãos, poderosos irmãos que estão presentes, né? Queria saudar tão queridos, é muito bom estar em família, a verdade é essa, né? Então sintam-se todos saudados, eu acho que vocês já sabem a nossa praxe, não precisa a gente perder tempo, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ótimo, então tá bom. É porque tá aparecendo aqui a mensagem para eu permitir a usar a banda sem necessidade. Então, hoje nós escolhemos um tema de sugestão do nosso venerável mestre, falar sobre a estrutura organizacional do rito de York praticado no GOB na Inglaterra. Então, antes de mais nada, né, vamos chamar o nome certo, rito de York, tá? E por que que isso é importante? Porque a gente percebe que muitos irmãos meio que pisam em ovos para falar do nosso rito, né? Chama ritual de emulação, chamam, fazem diversos eufemismos para chamar o nome pelo rito que ele tem há 200 anos ou mais, rito de York, tá? Então, hoje com a nova atualização dos nossos rituais, ele vai ser chamado rito de York praticado no globo. Só que ele também é praticado em toda a América Latina e é praticado também na Inglaterra com esse nome rito de York, tá? Onde é que ele não é praticado com esse nome? Nos Estados Unidos, que o rito estadunidense, o rito americano, que é um sistema de graus diferente, dividido em lojas azuis e lojas vermelhas, ele também se chama rito de York, quando a maioria dos americanos, inclusive, prefere que ele se chame rito americano, tá? Então, na Inglaterra, nos últimos anos, tem tido um movimento para ele não ser chamado mais de rito de York, porque os irmãos londrinos estão enciumados. Como é que uma cidade do interior tem o nome do rito mais praticado e mais antigo do mundo, né? Então, é por isso que a gente está tendo essa polêmica lá na Inglaterra. Mas diversos documentos falam, né, que a antiga e verdadeira maçonaria é composta pelo rito de York, com o seu craft, né, e também o arco real, tá? Então, basicamente, os ingleses têm um entendimento diferente de rito, tá? Por que não chamar emulação? Porque emulação seria um dos dialetos do rito de York. Nós ainda temos outros dialetos, né? Oxford, nós temos Stuart, temos Wandas, temos muitos dialetos, vamos dizer assim, né? E por causa disso, né, por exemplo, um irmão que é de Oxford, ele não gosta que chame o rito dele de emulation ou de emulação, tá? Né? Tem o Taylor, eu conheci um irmão do Taylor, que é um irmão do Rio Grande do Sul, e ele achou ruim que o nosso ritual tem escrito sistema de emulação. Ele disse, por quê? Esse é o mesmo que eu pratico, eu não sou da emulação, eu sou do rito de York, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existe um sério conflito de interesse financeiro por trás dessa confusão, tá? Então, é como se eu dissesse assim, olha, Alexandre, seu nome, ele vem de Alexander, que é um nome russo, que é um nome helenístico, vamos dizer assim. Você não é para se chamar Alexandre, você é brasileiro, você tem que chamar Severino. Quem é essa pessoa para dizer como Alexandre deve se chamar, entendeu? Pelo fato dele ser brasileiro. Então, há mais de 200 anos que o GOB nomeou, que os irmãos gobianos usam esse nome, então não é uma potência que foi criada muito depois que vai dizer o nome certo pelo qual o GOB deve chamar seus filhos. O nome dos ritos ele depende exclusivamente da potência. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa vocês já se perguntaram qual a diferença entre uma grande loja e um grande oriente? Muitas pessoas são maçons muito experientes e não sabem. Elas pensam que é por causa do sistema federativo ou confederativo. Mas isso não é verdade. O que diferencia uma grande loja de um grande oriente é uma coisa que poucas pessoas pensam. Por que é que nós não somos a grande loja do Brasil em vez de o grande oriente do Brasil? Vocês já se perguntaram isso? Se lá na Inglaterra é a grande loja unida da Inglaterra, por que é que nós não somos a grande loja do Brasil? Por que é que nós optamos por ser o grande oriente do Brasil? Por um motivo muito claro. Uma grande loja é a reunião de 3 ou mais lojas do mesmo rito, governadas por um grão-mestre.
que é eleito pelo voto direto dos maçons. E um Grande Oriente é composto de 3 ou mais lojas de ritos diferentes, governadas por um grão-mestre, eleito por voto direto da Assembleia de Maçons. Tá? Então, a diferença é a quantidade de ritos. Ah, mas a grande loja do Piauí pratica mais de um rito, mas não deveria, porque uma grande loja só pode ter um rito, que no caso seria o rito escocês antigo e aceito, porque eles foram inclusive fundados pelo Supremo Conselho Escocês de Jacarepaguá, tá bom? Então esse é o motivo principal. É por isso que a Grande Loja Unida da Inglaterra, que só tem um rito, que é o rito de York, ela nem se adentra para essas questões de rito, tá? Quando ela se adentra, ela apresenta como uma divisão, um pequeno capítulo do rito de York, que nós vamos falar sobre isso. Então, existe uma estrutura, um organograma que é muito famoso sobre a estrutura de graus e do sistema de estudos do rito de York. Tá? A grande maioria das pessoas entende como o simbolismo como craft, tá? Esse nome vocês vão ouvir muitas vezes quando se fala de rito de York. E o craft ele diz respeito ao grau 1, ao grau 2 e ao grau 3. Tá? E algumas pessoas incluem a situação do mestre instalado também nesse sistema do craft. Tá? Então, a instalação é um fenômeno, é um ritual que faz parte do craft. Tá? Se o fato de ser ou não mestre instalado é um grau ou não, isso a gente deixa essa discussão para a Câmara de Mestres Instalados. Ela não diz respeito a quem não é mestre instalado. Tá bom? E a gente ainda tem uma outra situação no simbolismo, que é o arco real. O arco real, ele é controlado pela potência simbólica. Quem cuida do arco real no Brasil? É o Grande Oriente do Brasil. É a potência mãe do arco real. Tá? Ela que cuida do arco real. É diferente dos graus escoceses, que quem cuida é um Supremo Conselho. É diferente dos graus do rito brasileiro, que quem cuida é o primaz do rito brasileiro, e assim por diante. Tá? O Excelso Conselho Adoniramita, que cuida dos graus adoniramitas. O arco real, não. Ele não é um grau simbólico, no entanto, ele é cuidado pela potência simbólica. Tá? É a parte mais antiga e pura da maçonaria. E é por isso que quem cuida é a parte mais antiga e pura do simbolismo. Tá bom? Inclusive, quando o GOB fez o pacto de união e de amizade com a GLUI, com a Grande Loja Unida da Inglaterra, lá consta justamente assim: o GOB é defensor dos graus simbólicos do craft e do sublime arco real. Tá bom? Então, a gente tem esse organograma que ele é composto. Vamos botar aqui uma bolinha. Craft, tá? E vamos puxar 4 perninhas para cima, tá? Na primeira perninha, a gente tem o arco real. Na segunda perninha, é bom desenhar, Carlos. Na segunda perninha, a gente vai colocar o monitor secreto. Na terceira perninha, nós vamos colocar o mestre maçom da marca. E na quarta perninha, nós vamos colocar o rito escocês antigo e aceito. Então, reparem bem. O rito escocês antigo e aceito é um pequeno, bem pequenininho, capítulo do rito de York. Por isso que o entendimento dos yorkianos sobre ritos é diferente do nosso. Porque para a gente, os ritos devem competir entre si. O meu rito é mais bonito, o meu rito é o mais praticado, o meu rito é a gravata de tal cor, isso ou aquilo. Para os ingleses, isso não acontece. Eles dizem assim: os ritos são parte de um todo, e a gente deve entender o funcionamento do todo e deve saber que esse todo existe. No entanto, nós sejamos especialistas numa pequena parte. Assim como é feio um ortopedista que não sabe nem passar remédio de verme, entendeu? É feio um maçom do rito de York que não entende nada do rito escocês, ou do rito brasileiro, ou do rito adoniramita, entendeu? Ele precisa ter noções, embora ele deva estar aprofundado na especialidade dele, que é o rito de York. Então, quando a gente abre esse organograma, a gente tem aí outras coisas cuidando desses graus, tá? Então, a primeira bolinha que eu falei
foi o arco real. Quem cuida do arco real é a potência simbólica. No nosso caso é o GOB, no caso da Inglaterra é a Grande Loja Unida da Inglaterra. Tá? Então nós temos no Piauí o capítulo do arco real. O arco real não se reúne em lojas, ele se reúne em capítulos. E o arco real não tem irmãos, ele tem companheiros, pessoas que comem um pão junto. A palavra companheiro vem daí, tá? Pessoas que se alimentam junto, que fazem companhia. Então, nós temos em Teresina um capítulo, que é o capítulo Odeum Batista, que nós estamos já na fase final de reabertura desse capítulo, ainda precisa muitos esforços, mas que em breve, acredito que meados aí de 2021, ele vai estar com plena força e vigor, e os irmãos vão poder galgar os graus adicionais do rito de York, tá? Os graus avançados do rito de York. Então, esse grau, que é o grau do arco real, ele abre para muitas outras chaves e culmina com o cavaleiro templário. Quem de nós não quer ser cavaleiro templário de verdade? Então, realmente, o primeiro passo real é dado pelo aprendiz, o segundo pelo companheiro, o terceiro pelo mestre e o quarto pelo companheiro do arco real. É o próximo passo da maçonaria, é ser companheiro do arco real. Uma vez que você é companheiro do arco real, você abre um organograma para vários outros graus. Alguns deles ainda nem tem no Brasil. Mas o principal deles, eu acredito que seja o de cavaleiro templário e de cavaleiro de Malta, e você precisa ser companheiro do arco real para receber esse grau. O segundo quadradinho que eu falei foi, a segunda bolinha, foi o monitor secreto, tá? Então, o monitor secreto, ele conta uma história de amizade, né? E que não é segredo, porque isso é informação pública, é a história de Davi e Jonatas. Tá? Isso todos os livros têm, não é goteira. Só que os ensinamentos e os segredos do grau são inerentes a quem tem o grau, tá? Então, nesse grau, você é arregimentado, você é alistado, porque é um grau de exército, tá? Importante a gente voltar um pouquinho para falar. No rito de York e no rito brasileiro, você é iniciado aprendiz, você faz a passagem a companheiro e você é elevado a mestre, diferente do rito escocês, do rito adoniramita e do rito moderno, tá? Que você é iniciado, elevado e exaltado. Na mais antiga e pura maçonaria, você é iniciado, você faz a passagem e depois você é elevado. E você é exaltado ao arco real. Exaltação é ao arco real, é a verdadeira, antiga e pura maçonaria, tá? E pelo fato de você ser exaltado ao arco real, os ingleses tomaram cuidado de usar verbos diferentes para os diferentes graus, tá? Então, para o grau do monitor secreto, você é alistado ou arregimentado, tá? Você faz o alistamento ou a regimentação do candidato. E esse grau, ele abre também chaves para outros graus adicionais, menores, mas de muita profundidade filosófica e de conhecimento específico sobre como ser um homem mais leal e melhor. A terceira bolinha que eu falei foi o mestre maçom da marca. Esse grau, ele conta a história de como surgiu o primeiro maçom, vamos dizer assim. E os graus, e os segredos, sinais, toques e palavras, e a lenda referente ao grau, contam uma história muito bonita e de profundos pensamentos filosóficos e históricos sobre a verdadeira maçonaria, sobre o porquê que nós escolhemos os materiais de pedreiro para nos espelhar, tá? Então, veja só, nós temos o cinzel da educação, nós temos o malho da vontade, né? Porque nós temos o esquadro do terreno, nós temos o compasso do espiritual. Por que que nós escolhemos instrumentos de pedreiro para medir a nossa moral? Em que momento um pedreiro disse, eu vou medir a minha vida para que ela seja reta,
como esse esquadro mede o que é reto nas minhas paredes. Como o prumo mede que essa parede está aprumada. Eu vou querer que minha conduta seja aprumada. Então, por que a gente escolheu os pedreiros? Por que a gente não escolheu outra profissão qualquer? Sapateiro. Vou pisar no chão com couro como eu piso com esse sapato. Vou usar a taxinha para fixar minha vontade, minha determinação. Então, esse grau, que é o de mestre maçom da marca, ele explica isso. Basicamente é o seguinte: quando os maçons cortavam uma pedra para levar a um edifício, eles tinham que ferrar a pedra. Eles precisavam botar a marca deles na pedra para saber que foi ele, o maçom, que cortou aquela pedra. Então, existe uma simbologia que todo maçom precisa deixar a sua marca. Qual é a marca que um venerável deixa quando ele passa pela cadeira? Qual é a marca que um aprendiz deixa quando ele faz um tempo de estudos bem feito? Então, é sobre isso a filosofia do grau. Sobre qual a marca você quer deixar no mundo, no maçônico e no profano. E esse grau, ele abre a chave para um grau seguinte que se chama Nautas da Arca Real, que conta a história de Noé. Tá? E Noé, se vocês já leram a Bíblia diz assim: Noé era justo e perfeito. Entendeu? Começa assim a descrição de Noé no livro do Gênesis. Então, se a Bíblia tomou o cuidado de dizer que Noé era justo e perfeito, com as nossas palavras, vocês podem ter certeza que o fundamento filosófico e esotérico é infinito. É muito bonito. E esse grau, ele é um grau muito de tranquilidade, de paz, de amor e de você ser perseverante, porque Noé foi perseverante construindo a arca, de aguentar as críticas, porque quando você é secretário, vem um irmão e diz: a ata está mal escrita, não botou os detalhes da reunião. Quando você é tesoureiro, vem um irmão e diz: fulano não presta conta. Quando você é venerável mestre, a reunião do venerável Salomão é só bater malhete. Então, aguentar e saber entender as críticas e transformá-las elas em pontos positivos é o ensinamento filosófico desse grau. E é por isso que é importante que todos os maçons yorkianos busquem esse grau também. E aí a gente tem a quarta e última chave, que é o rito escocês antigo e aceito, que é o sistema que tem 33 graus, que todo mundo conhece, que acaba com o grau de grande inspetor-geral da ordem. Tá? Então, ele começa com o mestre secreto e acaba com o grande inspetor-geral da ordem. E esse grau, sistema, ele conta as histórias relativas ao que aconteceu depois do grau 3. É como uma novela. Você tem muitos episódios e cada episódio é um capítulo. Entendeu? Cada capítulo acontece novas situações com os personagens, cada uma situação recheada de fortes ensinamentos de impacto moral e filosófico. Então, basicamente, a gente tem essa estrutura para o rito de York. O que é que acontece? Num determinado momento desse organograma, é necessário que você seja mestre maçom da marca e é necessário que você seja companheiro do arco real para você entender e adquirir os altíssimos graus. Tá? Uma coisa que eu não falei é que você é avançado a nauta, tá? O avançado a marca, o grau de mestre maçom da marca é um avançamento, tá? E nauta, você é arregimentado marinheiro, né? É um grau de marinheiros, tá bom? Embora não se vista roupa de marinheiro, como os americanos fazem, é um grau da Arca de Noé, portanto, é um grau de quem navega, de pessoas que usam de barcos, tá bom? Então, a gente tem essa estrutura, que é muito rica, do nosso rito, e a gente está passando agora no Brasil por uma super reformulação dele, tá? Quem é que cuida do restante dos graus? Eu sei que o arco real, quem cuida é o GOB. Sei que nós temos aí
o rito escocês antigo e aceito, que quem cuida é o Supremo Conselho do rito escocês antigo e aceito de São Cristóvão, né, que é o mãe dos graus escoceses na América Latina. Né? Nós temos aí também que quem cuida dos graus de mestre maçom da marca é a grande loja de mestre maçom da marca do Distrito Inglês no Brasil. Tá? Existem várias lojas inglesas funcionando no Brasil como se funcionasse lá. Por quê? Porque o GOB gentilmente cedeu para a Inglaterra 10 lojas. E essas 10 lojas prosperaram bem, porque os ingleses são muito organizados. São lojas todas do rito de York, e essas lojas são realmente muito fortes. Inclusive em São Paulo e no Rio existem lojas que ainda trabalham no idioma inglês. Essas lojas são do craft, são lojas simbólicas. E elas, por sua vez, foram abrindo lojas referentes a esses altos graus. E elas sempre costumam colocar o mesmo nome da loja simbólica nas lojas dos altos graus. Então, por exemplo, tem a loja St. Paul, em São Paulo. St. Paul, São Paulo em inglês. Eles escolheram o nome da cidade e traduziram para o inglês para botar o nome da loja. Então, essa loja ela tem um capítulo do Arco Real, que se chama St. Paul. Tem uma loja de mestre maçom da marca, que se chama St. Paul. E tem um corpo de marinheiros da Arca Real, que também se chama St. Paul. Entendeu? O que é que muda? Muda o dia da reunião, que diferentemente da gente não é semanal. As reuniões de mestre maçom da marca, por exemplo, são 4 por ano. Dessas, uma delas é a instalação do Venerável Mestre, que é uma instalação diferente, né? Para você ser Venerável Mestre de uma loja da marca, você precisa ter sido Venerável Mestre de uma loja simbólica. Para você ser Venerável Mestre de um capítulo do Arco Real, você precisa ter sido Venerável Mestre também de uma loja simbólica. E para você ser preceptório do Cavaleiro Templário, para você ser vamos dizer assim, o chefão do Venerável dos Cavaleiros Templários, você precisa ter sido Venerável Mestre da loja simbólica, Venerável Mestre da loja de marca e Venerável Mestre do capítulo do Arco Real. Porque aí você adquire a experiência suficiente para fazer uma boa gestão. Tá? Então, isso estimula que os irmãos continuem frequentando e estudando, porque não é para os amigos, não é para quem tem mais voto, não é para quem tem mais dinheiro, não é para quem é mais popular, é para quem trabalha e insiste. Eu escutei uma coisa lá que eu achei sensacional. O grão-mestre do distrito inglês é um irmão que se chama Balarim. Claro que ele é inglês, né? Fala com sotaque assim. Então, ele disse assim para mim, que o grão-mestre é o aprendiz que ainda não parou de frequentar, que insistiu, que trabalha e que estuda. E eu tiro isso como uma grande lição, porque muitos irmãos não têm a noção de que o grão-mestre ele precisa ter grandes noções administrativas. Ele precisa ser muito conhecedor das situações todas pelo distrito que ele vai governar, né? No nosso caso, em específico, nós temos irmãos muito valorosos que estão pleiteando há algum tempo serem grãos-mestres, né? E eu acredito que a experiência desses irmãos corrobore muito para que eles logrem êxito no futuro. O que é que nós temos que entender? Que no sistema gobiano é diferente, porque você precisa realmente da maioria de votos. No inglês, não. No inglês, você precisa passar por todas as fases, e é por isso que essa lição vem desde a loja simbólica. Não sei se vocês já foi notificado para vocês, mas para você ser venerável mestre numa loja do rito de York, você precisa ter sido primeiro vigilante. Para ser primeiro vigilante, você precisa ter sido segundo vigilante. E você tem que ter passado pelas cadeiras de trabalho, tesouraria, secretaria, inclusive a de cobridor externo, né, que são os cargos que as pessoas... Mestre, o diretor de cerimônias do rito de York, ele tem um papel que é muito pouco reconhecido, porque nós somos gobianos. No Gobi, a gente pensa que o mestre de cerimônias do rito escocês é o cara que faz tudo acontecer e tal, e que mais trabalha e roda dentro do templo. No rito de York,
o entendimento é diferente. A gente tem que é uma peça de teatro, cada um com sua fala e cada um com seu papel. Portanto, o venerável mestre seria como se fosse o ator principal, os vigilantes e os irmãos dos atores coadjuvantes, o grande elenco desse grande espetáculo. Mas o diretor de cerimônias é quem manda no espetáculo. Se o diretor de cerimônias mandar o venerável sentar, ele senta no rito de York. Entendeu? Venerável, não vamos fazer isso, porque ele é o diretor, ele é que está dirigindo. E é por isso que ele não é mestre de cerimônias, ele é o diretor de cerimônias. Para mim foi chocante quando eu descobri isso, porque eu era o venerável. Né? E aí eu dizia, oh meu Deus, eu coloquei nossa direção de cerimônias, era sempre um irmão coringa, ia lá, eu vou fazer hoje. Porque a gente queria que todo mundo aprendesse o rito que para a gente era novo, todo mundo nasceu escocês. Né? E o irmão René, que hoje ele é o venerável mestre da loja Princesa do Sul, ele disse, quem manda na história é o diretor de cerimônias, eu quero ser diretor de cerimônias, eu vou mandar em tu, Salomão. E nós caímos na gargalhada com isso, porque a gente descobriu que era verdade. E assim começaram a acontecer tempos de estudo realmente instrutivos, e a gente começou a se aproximar muito do verdadeiro rito de York, e nos afastarmos dos escocesismos, dos brasileirismos, dos modernismos que a gente vinha trazendo. Tá? Então, uma coisa que eu reparei muito é no nosso idioma. Por exemplo, dizer, estou em pé e a ordem, venerável mestre. Quem é do rito de York não fala assim. No rito de York a gente dá passo e sinal. Né? Aguardo vossas ordens, pelo passo e pelo sinal, venerável mestre. Entenderam? Outra coisa que a gente fala muito são dizer iniciação, elevação e exaltação, em vez de iniciação, passagem, elevação. Isso é um escocecismo, tá? Que a gente precisa estar usando a terminologia certa, porque ela existe no nosso rito, né? E no nosso caso ainda tem a história da fidelidade, né? Fidelidade é uma coisa muito importante no rito de York, tá? E é importante que os irmãos pensem também, se vocês já viram a iniciação do rito de York, que existem personagens que são chamados pelo nome mesmo, e não pelo cargo, tá? E isso tem um motivo, né? Quando o venerável diz, passai fulano de tal, ele está dizendo porque você está incorporando aquele personagem. Por que que isso é importante? Porque em todos os graus, até nos mais altos, tem um personagem que você vai ser chamado por esse nome. E aí é onde encerra um ensinamento forte e firme do grau. Porque o venerável te chama pelo nome do personagem e te diz o significado do grau. Ó, esse nome significa isso. Então você tem que entender, tem que ter o simancol para saber do que ele está falando, tá? Na verdade, a maioria dos irmãos entende conforme vai estudando e vai assistindo outras cerimônias. Na sua, é tão impactante que o irmão não se liga muito, não, tá? Então, o que é que nós temos? No rito de York não existe competição entre os ritos. Existe conhecimento. A gente conhece todos para contribuir com todos, tá? Se fosse competir, era muito fácil, era dizer, o rito de York é o mais antigo, foi o que fundou a maçonaria, vocês são todos dissidências deles. Ninguém vai fazer isso porque o objetivo não é fazer uma competição, não é espalhar. Por quê? Porque o rito de York entende que o bom maçom é aquele que junta materiais, trabalhadores e que consegue juntar tudo isso organizadamente. Ou seja, no rito de York, o bom maçom é o pedreiro que junta, não o que espalha. Tá? Aquele que espalha os materiais desorganizadamente, esse não é legal. Lá o que é legal é o que a gente junta e constrói aí a catedral social, a ponte que une as pessoas. Tá? Então é por aí. E eles levam isso muito a sério mesmo. Tá bom? E vou finalizar aí esse tempo de estudo, esse bate-papo que nós estamos fazendo, né, dizendo o seguinte para vocês. Na Grande Loja Unida da Inglaterra, eu meio que comecei a frequentar o distrito inglês para poder aprender mais, a gente tinha muitas necessidades, muitas dúvidas, e eu tive a oportunidade de visitar lá. E lá
existe um entendimento sobre regularidade e uma forte influência conservadora sobre o espalhar, que é absurdino, é assustador. Eles interpretam as dissidências maçônicas com forte viés ideológico, tá? Então, eles realmente acham que uma potência dissidente ela tem que ser irregular, né? E, ultimamente, eles estão se abrindo muito, tanto é que estão reconhecendo inúmeras grandes lojas, reconheceram recentemente a Glema, a grande loja do Maranhão, né? E, particularmente, eu acho que maçonaria é união, então eu sou meio que a favor, com os devidos reparos, né? Porque a Grande Loja Unida da Inglaterra, ela emitiu há muitos anos os 8 pontos de reconhecimento da GLUI, que ninguém fala isso. Para você ser reconhecido como uma potência justa, perfeita e regular, você precisa cumprir 8 pontos de reconhecimento, que a grande maioria das potências dissidentes não consegue. Uma delas é a regularidade de origem. Você tem que ser fundado por 3 lojas. Eleger um grão-mestre pelo voto direto dos membros de pelo menos essas 3 lojas. Isso a gente não tem. Nenhuma grande loja nasceu assim. Né? Não foram de 3 lojas que elegeram um grande mestre. Foi, no caso, por exemplo, da GLEP, do Piauí, um maçom da Caridade Segunda perdeu a eleição e disse: eu sou grão-mestre, agora eu vou fazer maçons à vista. Você é maçom? Você é maçom? Você é maçom? E foi assim que começou. Claro que a coisa cresceu e que hoje eles são justos, perfeitos e regulares. São reconhecidos pelo GOB, mas por não cumprirem esse primeiro ponto de reconhecimento, eles não são reconhecidos pela Grande Loja Unida da Inglaterra ainda. Talvez um dia cumpra, né? A Inglaterra ela tem interesse de fazer a união da maçonaria, não de espalhar. Então, quando eu tive lá, essa foi a impressão que eu tive, que eles estavam mantendo todas as suas tradições, mas com o pé no futuro, sabe? Então, isso aí para mim foi realmente impactante. E a outra coisa que aconteceu que me chamou muito a atenção é a hospitalidade dos ingleses. Eu sempre fui ensinado que os ingleses eram frios, eram pessoas que não se abriam muito, e pelo contrário, eu tive uma recepção maravilhosa, só que era assim, cada qual no seu quadrado. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte: tinha o Ágape, eu já sabia que eu ia pagar o meu, não tem essa de a loja pagar para todos. Eu paguei o meu antecipado, eu paguei o meu ainda aqui no Brasil e disse o que eu queria comer. Eles perguntaram se eu tinha alguma alergia e disseram: vai ter isso, isso e isso, o que é que você quer? Eu disse: eu quero porco, né? E aí perguntaram qual vinho que eu queria beber. Quando eu cheguei lá, o diretor de cerimônias me deu um papelzinho me dizendo onde eu ia me sentar no Ágape. Entenderam? Na hora da reunião, não. Ele me puxou pelo dedo mindinho, me levou lá para o meu lugar, no Oriente, tudo direitinho. Eu até fiz vários vídeos, acho que rolou muito esses vídeos aí no grupo da Cícero Veloso. E tudo certo, né? Mas lá no jantar, eles me levaram para o meu lugar, e o meu lugar era, assim, mais ou menos a 2 metros do Duque de Kent, do príncipe Michael. E eu tive uma sensação muito boa de valorização. E eu perguntei para ele, pro diretor de cerimônias, eu sou um secretário de uma potência estadual do Brasil. Por que eu estou sentado do lado do grão-mestre da maçonaria mundial? E ele disse: não seja bobo, a gente tem ele aqui toda reunião, você vai ter uma vez por mês, você cruzou o oceano de 13 mil quilômetros, a gente tem que botar você mesmo perto dele. E a gente não tem de jeito nenhum, especialmente quem é secretário do grão-mestre, essa ideia. Quando o grão-mestre vai e convoca a comitiva dele, eu mudei a minha conduta e sempre peço para o grão-mestre mudar dele também. Sente lá com os caras e eu também vou sentar. Nós temos que estar junto deles, porque eu tenho você toda hora e eles vão ter só nessa reunião. Tá? E do mesmo modo, inclusive chamar a atenção do Jorge,
Conosco secretários, Jorge. Eles têm que ter a gente naquele momento, porque a gente tem um ao outro toda hora, entendeu? E eu tiro isso como uma grande lição também para o venerável mestre. Todas as vezes que tinha um jantar da Fabrício, que eu era o venerável mestre, em vez de eu sentar com os vigilantes que me tinham todas as reuniões, eu ia sentar com os convidados, com a família de quem foi iniciado, e batia papo com eles, porque eles não me têm toda hora, né? E isso para mim foi um grande divisor de águas, porque eu aprendi a fazer sala na maçonaria, né? E finalizar dizendo que o rito de York é riquíssimo, né? Convidar os irmãos que ainda não são do rito de York a fazerem parte, dizer que o GOB editou novos rituais, então não comprem agora os rituais antigos, esperem sair os novos. Nós estamos fazendo muitos ajustes ritualísticos. O venerável mestre Alexandre contribuiu demais para isso. Um escritor maçônico, uma pessoa de alta bagagem intelectual sobre o nosso rito e sobre outros ritos também, como o moderno, tá? Cara que é grau 33 do rito escocês. Só falta agora 3 casinhas, né, venerável? Aliás, 2, porque Arco Real também você é companheiro do Arco Real. E, meus irmãos, dizer que o rito de York ele está em plena força e vigor no Brasil, na América Latina, na Inglaterra, na Europa, no mundo inteiro. E que essa história que é ensinada aqui, de que ele é um rito que está começando, ela é falaciosa. Tá? Ele não é um rito que está começando, ele está há mais de 200 anos no Brasil. Né? A, o GOB ele foi fundado de 3 lojas, né? Essas 3 lojas saíram da Comércio e Artes, a Primaz do Brasil. Então, a Comércio e Artes, ela era uma loja do rito moderno. Tá? O GOB, ao contrário de que alguns andam dizendo por aí que ele nasceu Adoniramita, isso também não é verdade. Ele nasceu no rito moderno. Depois, a Comércio e Artes mudou o rito para o rito escocês, tá? Mas a esperança de Niterói, ela continua no rito moderno. Há 200 anos, 190 e tantos anos, tá? O GOB vai completar agora, na semana que vem, 198 anos, tá? Acho que é dia 17 de junho, se eu não me engano, é 16 de junho. Semana que vem, tá bom? Então, nós temos uma potência bicentenária, tem 200 anos, e eu acho que a soberania nacional para o GOB já está clara, né? As outras potências são pequenas potências estaduais, né? O GOB é a única potência nacional. Lembrando que a CMSB e a Comab não são potências, são confederações, elas não têm um grão-mestre, tá? Então, quem é o grão-mestre da CMSB? Não tem, ela tem 27 grão-mestres, né? Que é um do Piauí, um do Maranhão, um do Ceará. Como eu lhes disse, são pequenas potências estaduais que dividem o território com o GOB nos estados. No Brasil, o GOB não divide seu território com ninguém, ele continua sendo o dono do território, tá bom? E é por isso que a Grande Loja Unida da Inglaterra vem abrindo essas exceções, né, de reconhecer as potências estaduais que vieram bem depois do que o GOB. E, por fim, dizer que as relações entre o GOB e a Grande Loja Unida da Inglaterra nunca estiveram tão boas, né? As comissões de ritualística do rito de York, que são formadas no GOB, estão visitando a Inglaterra frequentemente, né? Inclusive, eu fiquei muito feliz nessa última visita lá do Joselito Rencote, do César Mingardi, porque eles conheceram lá amigos nossos, fizeram referência, e é muito envaidecedor dizer que o rapaz do Piauí já esteve lá onde eles estão chegando agora, entendeu? Então eu fico feliz que o GOB Piauí chegou primeiro, né? E por fim, meus irmãos, agradecer a oportunidade, o convite do nosso venerável mestre, a paciência dos irmãos para ouvir tanta verborragia, né? Dizer que é um prazer estar em casa, me sinto em família na Cícero Veloso, tive a honra de ser fundador dessa loja, né? E espero, sinceramente, continuar nela durante muitos anos, enquanto o Gadu permitir, e dizer que em breve essa pandemia vai passar, né? Já está aí as novas pesquisas comprovando muitas coisas.
como a não transmissibilidade pelo ar dos assintomáticos, que isso é uma coisa muito bacana. O assintomático ele só transmite através do espirro, da saliva, do sangue e do sexo, né? Então, se ele for assintomático, não espirrar, não transar, não cuspir, beleza, tudo bem, usa tua máscara e segue tua vida. E eu acho que isso tem contribuído muito com o nosso Piauí, porque as pessoas aderiram bem à máscara e razoavelmente bem à quarentena, né? Então agradeço, venerável mestre, devolvo-lhe a palavra. Muito obrigado, meus irmãos. Ok. Meu Pastmaster, Salomão, gratíssimo. A loja Irmão Cícero Veloso, número 4.543. Se sente